falando um pouquinho agora, eu vou voltar a falar de política, a nostalgia já foi boa, já quem viveu, né? Aí fomos felizes, mulheres, fomos felizes. Hoje cortejadas a gente pra valer, que lute, né? hoje a gente que lute, viu? Cortejadas pra valer, né? É Pô, verdade. cortejadas. O que você achou aí do caso Marçal da Atena? Conta pra gente, a cadeirada aí, ó, o banquinho tá fazendo sucesso, hein? Eu acho o seguinte, eu acho que o ato da cadeirada ele é o mais simples de todos. Eu acho que a gente tem que avaliar o fenômeno Marçal. Vamos lá avaliar. Por tudo que a política passou com Bolsonaro e passa, pelo despertar que a gente já conversou aqui, né, do pessoal que é mais direita do que esquerda. E o Marçal, ele veio num momento que ninguém esperava que alguém pudesse fazer sombra. Veja bem o que eu vou falar. No imaginário geral, as pessoas acham que ele pode fazer sombra ao Bolsonaro, que é o grande líder da direita. Tá? No imaginário, sempre pode aparecer um cara para fazer sombra. Eu não vejo assim. Eu vejo que ele veio despertar um grande líder, que é o Bolsonaro, de que ele precisa retomar o trilho daquilo que ele prometeu pra gente. Ponto final. Vou te explicar por quê. Tá. O Bolsonaro, quando apareceu, ele fez o discurso que eu queria ouvir. Verdade, que eu queria ouvir. Que todos nós queríamos ouvir. Exatamente. Se for para romper, então vamos romper com o sistema. Não existe governabilidade para nós. Teve alguns erros e exageros, lógico que teve. Sim. Mas eu sempre disse que o Bolsonaro precisava vir com um martelo de Thor para romper o concreto, trincar. Se ele viesse que nem o Tarcísio está hoje no governo de São Paulo, nós não estaríamos do jeito que nós estamos hoje. Porque o Tarcísio é mais polido. Sim. Beleza? Ótimo. O Bolsonaro veio para ele conquistar a Rose, para ela sair às ruas que nem você saiu, para o Padilha sair às ruas que nem o Padilha saiu, precisava ser daquele jeito. Ponto final. A ponto do sistema ter que se movimentar do jeito que se movimentou para ele não ganhar a reeleição. Verdade. Ponto. Mas teve alguns tropeços aí. Então eu vejo o Marçal como um fenômeno de recuperação da nossa maior liderança. Em que ponto de vista? Ele continua em todos os lugares? Lota, não lota? Lota. Legal. Porque, como eu disse para você, a direita é emocional. A direita é mimizenta. A direita, tudo é lindo. Mas na prática, ela não presta atenção no que está acontecendo. Na prática, o que aconteceu? Você vê porque tudo é uma estrutura. Tudo nós estávamos falando, é um planejamento. O Bolsonaro tinha que ter tomado mais cuidado. O Marçal vem mostrar isso. Ao planejar o que seria a eleição municipal. Porque nós temos que começar a tomar o poder, não adianta pôr o presidente da República, que é a cereja do bolo, e esse bolo todo tá armado com coisas que não competem à nossa liderança, que é a base da esquerda. Eles ocupam todos os espaços da estatal, o legislativo, o judiciário. O nosso judiciário hoje, infelizmente, ele é contaminado por ideologia. Nossa. A nossa Suprema Corte é contaminada por ideologia. Haja vista que a nomeação do último ministro Dino, o presidente comemorou dizendo que, enfim, temos um comunista na Suprema Corte. Não é o Padilha que está falando, foi o Lula que falou. Então, isso que eu quero dizer, eles são equipados, eles estão nas entranhas estatais. Mas eles não chegaram lá com o Lula agora como presidente, eles vieram construindo isso. Verdade. É onde a direita precisa aprender. Mas a direita é mais vaidosa que a esquerda. A vaidosa, ela respeita a liderança mais do que a direita. Então, onde eu acho que Bolsonaro errou? Quando ele não sentou com Valdemar e falou, peraí, nós precisamos pontuar cidades importantes, São Paulo, Rio de Janeiro, e construir candidaturas. Não que vai ganhar. Porque o que é ganhar e não levar? Álvares Machado aqui do nosso lado. O cara que está concorrendo, que eu conheço, gente boa, só para dar um exemplo, para as pessoas que estão aqui mais próximas também, gente, é o Chiquinho do PT. E ele tá como um cara de direita. O Nunes O Roger, assim também, que é o né? atual prefeito, que é um bom prefeito, amigo meu, tá apoiando o Chiquinho pela popularidade que ele tem, mas o Chiquinho era Chiquinho do PT. E ele tá no Republicanos, com a ajuda do PL. O presidente Prudente não tem uma candidatura própria. Não tem. Entendeu? Uma cidade que teve 70% de voto bolsonarista. Então, isso é planejamento para se conquistar espaço. Então eu acho que o Bolsonaro errou aí, beleza? Tava passando desapercebido todo mundo, Rose. Verdade. Aí vem o louco, na cabeça de alguns. Pablo Marçal. Bilionário, não precisa disso, independente, só que tá fazendo qual discurso? Por que você tem simpatia com ele e eu tenho simpatia com ele?
Porque ele reativou o discurso que o Bolsonaro pôs dentro de uma gaveta para aceitar o sistema partidário. É verdade. Bolsonaro aceitou o sistema partidário. Tipo assim, não, então o Valdemar que tá cuidando, é importante. Lá imprudente, não, vamos apoiar um cara que pode ganhar. Mas daí? Eu tô dando um exemplo. Sim, sim. Se daqui 2 anos, o PL hoje tá com um Tupã imprudente. Se o Tupã for o prefeito, daqui 2 anos tiver com Bolsonaro, legal, deu certo. E se não tiver? A quem ele tá devendo alguma coisa? Pro Bolsonaro? Não, o Bolsonaro não queria. Verdade. Tá devendo ao Tarcísio. Quem fez a composição? Kassab. Quem é o Kassab? O cara que o Bolsonaro mais odeia. É mesmo? Então, olha que loucura. Olha que loucura. Você vê pessoas como aquele louco do Silas Malafaia, por isso que eu digo que Pablo Marçal é um fenômeno. Só um cara com a força dele desmascarou um cara que nem o Silas Malafaia. O cara que patrocina caminhão na Paulista pra gente fazer manifestação. Verdade. O cara que faz uns discursos, contra a ideologia de gênero, né? A favor da escola cívico-militar, que eu apoio, eu aprovo, legal, tá legal. Mas ele desmascarou o quê? Uma vaidade que eu desconhecia desse cara. Aí o eleitor brasileiro tem que começar a prestar atenção no seguinte, peraí, algumas pessoas, vêm alguns deputados, inclusive os filhos do Bolsonaro, vem e fala assim, o Pablo não fala que o Xandão tem que ser caçado. Presta atenção, antes do Pablo falar que o Xandão não tem que ser caçado, pede pro Tarcísio pedir pro Kassab falar que o Xandão tem que ser caçado. Porque o Kassab é o braço direito do nosso governador, do cara que eu acredito. Antes do Bolsonaro pedir pros outros cobrar o Pablo Marçal de uma posição, Pablo Marçal, Bolsonaro, liga pro Tarcísio e fala assim, manda o Kassab agora dar uma entrevista dizendo que ele é a favor de caçar o Xandão. Manda o Kassab mandar os 14 senadores dele que estão neutros no impeachment do Xandão votar a favor do impeachment. Porque é o Kassab que manda na bancada do PSD. Então, a população precisa começar a prestar atenção nesses movimentos. Atenção, porque é coisa. Entendeu? Porque vai que nem... Não pode ir que nem boiada. Silas Malafaia. Ele deu uma declaração lá, Eduardo Paes está ganhando no Rio de Janeiro. Lá nós temos o Ramagem. Vocês lembram do Ramagem? Não, ninguém lembra do Ramagem. O Ramagem é aquele delegado federal que o Bolsonaro quis nomear, o STF interferiu por ele ter sido segurança do Bolsonaro durante a campanha, falou que ele tinha ligação familiar, não podia ser. O Lula nomeou quem ele quis. Sim. O STF não fez nada. Só para reativar a memória das pessoas. Então o Ramagem não pôde ser nomeado. Aí lançaram o Ramagem, delegado federal, candidato a prefeito no Rio de Janeiro. Cadê o Silas Malafaia fazendo? Ele tá fazendo vídeo contra o Pablo Marçal e não tá fazendo vídeo a favor do Ramagem. E nem em São Paulo ele era. Não, aí você vai procurar saber, mas peraí. Aí ele fala assim, eu já falei que há anos eu não participo em primeiro turno nas eleições do Rio. No primeiro turno eu cuido dos meus vereadores, então não é Brasil acima de tudo, nem Deus acima de todos. Exatamente. Então para. Então é hipocrisia. O seu Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, ele vale até onde? Até onde ele vale, pastor? Ué, como assim? Cuidando dos meus vereadores? Por que você precisa cuidar dos seus vereadores? Dos seus interesses? Aí você vai mais um pouquinho, você descobre que as entidades dele têm contrato com a prefeitura. Aí você vai mais um pouquinho, você relembra vídeos dele falando que o Lula ia ser o melhor presidente do país. Exatamente. Aí você vai mais um pouquinho, você descobre outros vídeos dele, por isso que a rede social é fantástica. É fantástico. Que antes isso só existia no arquivo morto da Globo. Porque o da Record tinha pegado fogo. Não, Eduardo? Então só tinha o da Globo. Aí você descobre vídeo deles dizendo que o Eduardo Paes tinha sido o melhor prefeito do Rio e que ia passar 1000 anos, não ia ter outro. Nossa. E aí você fica ouvindo esse cara agora falar mal do Pablo Marçal e pôr no palminha. Então ou você é trouxa, ou você é mané, ou você é gado mesmo, tem que ser chamado de gado. Exatamente. Então eu acredito, Rose, que o Pablo Marçal seja esse fenômeno agora. Inclusive, para despertar o Bolsonaro para isso. Porque nós não podemos perder a liderança do Bolsonaro. Não podemos. De jeito nenhum. As pessoas dizem assim, o Pablo Marçal vai dividir a direita. Não, ele não vai dividir a direita. Se o Bolsonaro tiver sabiência, paciência e parar de ouvir bajulador, ele vai entender que o Pablo Marçal está despertando que ele tem que ficar mais ligado na razão e não se deixar levar por bajuladores que estão ali do lado dele, impedindo que ele realmente entenda tudo o que está acontecendo. Por isso que eu acho que o Pablo Marçal é um instrumento que, se a gente souber usar, vai fortalecer muito a direita. Este é o canal de cortes oficial do Com Rose Pode. Clica no link aqui embaixo, veja esse episódio completo e se inscreva para não perder nenhum outro episódio, tá bom?